Olá, está no ar mais um podcast Eu e Elas, comigo aqui, Isa Mendonça. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, uma mulher lindíssima, que é a Letícia Secato, que hoje tem mais de 106 mil seguidores na internet. Pois é, ela acredita que o poder da imagem transforma as mulheres. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz pelo convite, viu? Olha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse poder transformador da imagem. Olha, o poder transformador da imagem, ele nada mais é do que simplesmente, puramente, assim, trazer à frente, por exemplo, você está me olhando, eu estou te olhando. É trazer através da sua imagem exatamente quem você é. Porque esse julgamento, ele já vai acontecer naturalmente. A gente se julga o tempo inteiro, mesmo se a gente não quiser. Então, esse poder da imagem é pegar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você acredita e trazer através da vestimenta. Então, eu não acredito que é algo que você possa vestir para ser um personagem. Também, mas personagem não se banca. Então, não se sustenta, não se sustenta, você pode até tentar. Então você precisa se vestir daquilo que você é. Então uma vez que você enxerga aquilo que de fato você é, você se veste assim e ali você tem um poder absurdo que ninguém tira de você. E você começou na internet e hoje com 106 mil seguidores, como é que foi esse processo? Você já começou falando sobre transformação, sobre moda, sobre como você começou? Na verdade, quando eu comecei no canal, né, onde eu estou até hoje, inclusive, mas tudo começou por lá. E, de fato, eu comecei falando de moda, meio perdida, meio sem saber o que eu queria. Na verdade, hoje, depois que a gente amadurece, digamos assim, a gente entende que por trás de qualquer movimentação que a gente faz, tem um instinto, assim, né? Então, na época eu estudava economia e eu estava muito infeliz. Fazendo estudando economia. Uhum. Porque Imagino, o meu sonho... gente. Não, é primeiro que é um curso muito difícil, né? E o meu sonho era ser atriz. E eu falava pra minha mãe, eu quero ser atriz. E a mamãe falava, filha, eu não posso te ajudar nisso porque a gente mora em Aracruz, né? Porque eu vim de lá. Então faz alguma coisa primeiro que você consiga se sustentar e depois você vai bancar o que você quiser. Seja o teatro, seja o que você quiser, mas você é muito jovem, então tem muito pra você se descobrir. Dito e feito. Então eu entrei em economia, saí de casa, nossa, tempos difíceis. E aí no meio do curso eu tava muito mal. Porque eu não me encontrava ali. Não vou nem dizer como mulher, porque eu era uma menina, eu tinha 17 anos. Bem né? novinha. Bem novinha. O canal surgiu em 2013. Então eu já estava ali nos meus 21, bem novinha também. Mas quando você tá nessa época, você não identifica que você é tão nova. Você pensa, eu preciso tomar uma decisão agora que vai ser pro resto da minha vida. Então a minha decisão foi... Eu vou continuar esse curso, vou finalizar, mas eu preciso fazer alguma coisa que eu goste e me sinta eu mesma, porque senão eu vou surtar aqui. Então eu criei um canal no YouTube e eu escrevi um blog chamado Moda e Rotina. Nesse canal eu não tinha tanto recurso, não tinha o poder da comunicação, nem da imagem, nada. Uma menina só ali sobrevivendo, fazendo o que gosta. Na medida que eu ia fazendo os meus vídeos de maquiagem, eu comecei a trazer um público que não tinha a ver com moda, que tinha a ver com comportamento, porque eu dava conselhos enquanto eu maquiava. Com 17 anos. Uhum. E nisso, eu trouxe um público masculino muito mais que o feminino. Em 2019, o meu canal ele foi considerado um dos maiores canais do Brasil, voltado para relacionamento. E eu tinha tudo... Que tipo? Você falava sobre relacionamento? Relacionamento... De homem e mulher? Na verdade, eu meio que trazia algumas dicas do que a gente gostava sobre comportamento mesmo. Como que deve os homens ser poderiam tratada. fazer. Se arruma melhor, trata ela assim, faz isso, Que faz bacana. aquilo. Era muito legal, né? Então eu cheguei nesse ápice entre os maiores canais do Brasil e eu tinha tudo que eu precisava naquele momento. Inclusive eu comecei a estudar teatro na época, porque eu falei, acho que é isso que eu quero. E depois eu percebi que não, minha mãe estava certa, né? Ainda não existia muito bem essa profissão, youtuber, blogueira, As mães influenciadora. quase sempre estão certas, gente. Não, quase não. 100% das vezes elas estão certas. Confie na sua mãe. Você que é mãe também, você sabe como é que é o instinto. É coisa de doido. Eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que é algo que vem assim. É sim, é naturalmente. verdade. Então, o que houve? Eu cheguei no ápice ali da minha carreira como influenciadora digital. Então, me estabilizei. Cheguei a lugares que muita gente sonhava na época, porque estava começando a tornar uma profissão. E ali eu falei, não é isso que eu quero. Não é. Então, eu fiz uma transição de economista, porque eu cheguei a formar, trabalhei como economista, acredita nisso? Nossa. Numa multinacional, era horrível. E aí, transicionei para o canal. E aí, quando eu tava no ápice, eu falei,
ainda não estou feliz aqui, porque eu quero falar para mulheres. Lembra que lá no início eu comecei falando de moda? Depois eu me identifiquei numa outra área, mas agora eu quero outra. E aí eu resolvi mudar tudo. Mudei todo o meu conteúdo, mudei todo o meu público, tudo isso no ápice. Comecei tudo do zero, porque os números continuam ali, mas você perde patrocinador, perde monetização, perde várias coisas por trás. Mas eu me identifiquei como mulher, porque era aquilo que eu buscava. Não que eu não buscasse falar de relacionamento, mas eu até brinco assim na internet que a gente é muita coisa pra ser uma coisa só. Né? Então, cara, pensa numa idade, você tem dos 18 a, sei lá, aos 80. Você vai ser a mesma coisa o tempo inteiro? Eu não consigo. Cansa, eu também não consigo não, eu gosto de mudança. Eu gosto de mudar tudo. Eu também. Até de casa, de lugar, eu gosto de mudar. Falou que é mudar, pode me chamar, eu sou gêmeos. Olha, eu sou ariana, dizem que a culpa é do signo, mas eu não entendo nada. Mas olha, a Áries também tem esse quê de mudança, sabe? Pois é, movimento na vida acontecendo. Então eu falei, eu vou... mais um surto na minha vida, né? Além da economia, sair, virar youtuber, eu vou mudar todo o meu nicho. E aí, foi aí que eu cheguei de paraquedas nesse universo feminino mais uma vez, que foi onde eu tinha começado, falando de moda, falando de imagem, mas até então, eu estava ali entendendo onde eu iria chegar. Eu não tinha feito nenhuma formação de consultoria de imagem e estilo, que nós estamos falando de 2019. E aí eu fui entendendo que existia um buraco dentro da sociedade mesmo, das mulheres, que era, nossa, entrou o boom da consultoria de imagem e estilo, né? Muita gente trabalhando na consultoria de imagem e estilo, todo mundo querendo saber colorimetria, qual que é a minha cor, eu também fui nessa, falei, também quero saber quais são as cores que ficam boas em mim, e a moda sendo vista como futilidade, mas o que é moda, o que é estilo? E aí eu falei, peraí, eu vou estudar. Comecei a estudar, fiz uma formação completa no Centro Europeu de Imagem e Estilo. E aí eu entendi tudo. Eu falei, eu vou trazer para o mercado um produto que seja completamente diferente do que as mulheres vendem, mas é tudo o que elas precisam para, de fato, transbordar o que elas são. Não o que elas querem ser, porque eu já não estava mais com 21 anos. Então, a mulher que começou a me acompanhar nova, ela já estava casando, tendo seus filhos, né? E assim eu cheguei... Amadurecendo junto como você, comigo. isso. Então, assim, é você se vestir do que você é. Porque o que você vai ser é quando você tem 17 anos que você busca isso. E aí a gente chega onde eu estou hoje, né? Então, hoje eu estou no canal, no Instagram, no TikTok, em todas as redes que você pode imaginar. E o meu público, ele é 30, 40, 50, 60 mais, principalmente no canal, tem muitas mulheres 60 mais. E elas falam, você traz um lado da moda que eu fico assim... Nossa, é tudo isso que eu sempre pensei, eu só não conseguia transmitir isso em palavras e muitas das vezes a gente também não consegue transmitir isso na imagem. Então, resumidamente, essa foi a minha trajetória. Aí você criou o método DSI, que é Descubra a Sua Intenção. E como eu vou descobrir a minha intenção? O que é isso? O que é o DSI? Outra coisa que a gente volta um pouquinho agora lá em 2020. Aí eu não sei o que você acredita, mas eu sou cristã. Em 2020, em dezembro, eu resolvi tirar uns diazinhos fora. Fomos pra casa de praia, Barra do Saí, você deve conhecer, lá perto de Aracruz. E ali eu já estava toda aquela transição, estudando e vendo aonde eu iria estudar. Na verdade, foi 2021 já. Sou ruim com datas, então ignorem. Vamos fazendo a linha do tempo aí na cabeça de vocês. Ali eu senti uma coisa muito forte no meu coração, que com certeza foi Deus dizendo, olha, você vai criar um produto que vai mudar a vida das mulheres e isso vai ser a maior coisa que você vai fazer até aqui. E eu falei pra minha mãe, falei pra minha irmã, gente, eu vou criar um produto, eu não sei quando, porque eu preciso de uma formação, mas eu vou criar um produto que vai mudar a vida das mulheres. O que é o DSI? DSI é um treinamento de 8 semanas, onde você passa por um processo online. Por um processo onde, óbvio que você vai aprender a se vestir bem. Aprender a se vestir bem é uma das coisas mais fáceis que eu posso proporcionar na sua vida. Mas é aprender a se vestir bem, se enxergando e se vestindo, sem ninguém encostando no seu armário, dizendo que isso é bom ou isso é ruim, mas você entendendo por que você fez aquela compra. Por que você usa as cores que você usa? Por que você escolheu esse óculos hoje com essa moldura, por exemplo? Então, o que você tem nas suas linhas, da forma como Deus te fez, que você pode evidenciar para que você consiga ficar ainda mais intencional? O que é ser intencional? É eu conseguir suprir a minha expectativa perante o espelho, mas não é só pra gente que a gente vive. Então, eu também preciso suprir a expectativa de quem está me observando. Então, é você unir aquilo que você gosta com aquilo que você precisa. E aí você cria uma imagem que ela é tão forte, mas tão forte que isso transborda. Ela vai falar por você. Ela fala.
Isso transborda. Isso de que a gente olha para a pessoa e os primeiros 5 segundos a gente confia ou não, de acordo com o que ela está vestido, é verdade? Sim e não, porque não existe nenhum estudo científico dizendo se são 7 Comprovando segundos, isso. se são 5, se são 15. Então, no final das contas, é um jeito que a gente brinca Sim. de falar, de fazer discurso de convencimento. Mas, de fato, existe um tempo curto onde eu vou fazer uma leitura sobre você. Isso é muito impactado pelo ambiente e pelo que eu espero. Então, por exemplo, você estar aqui num ambiente, eu vou criar uma expectativa sobre você. Se a gente estivesse num outro ambiente, num sítio, já é outro. Então, tudo depende, mas isso acontece com toda certeza, com todo mundo o tempo inteiro, né? Lá quando você conhece alguém pela primeira vez, quando você vai fechar uma venda, dependendo de como a pessoa te atende, você fica assim... Nunca mais eu volto. Não volto, quero mais informações, não gostei do lugar. Assim então, às vezes, o atendimento é péssimo. Não só porque a pessoa não sabe se portar, mas porque a imagem dela não condiz. E você desconfia se o preço que você pagou caro na comida vale mesmo ou não. Então, essa é a linguagem oculta por trás, que não tem nenhuma magia, é o que é, a gente é naturalmente assim, né? Imagina, por exemplo, uma praia maravilhosa. Qual praia vem na sua cabeça? No Brasil ou fora? Onde você imaginar? Aqui no Brasil? Vamos lá, eu gosto da praia do Mar Azul Mar em Aracruz. Azul. Aí você imagina essa praia na sua mente agora, você vai ver aquela areia lisinha, você vai ver o mar meio esverdeado, talvez não tão azul, embora o nome seja Mar Azul. Você vai imaginar a praia perfeita. Então, foi o que você colocou na sua cabeça de praia perfeita. Se eu te digo que Mar Azul tá cheio de lixo, pedra, um monte de coisa, você já não tem mais essa expectativa de que é aquela perfeição. Então, quando a gente tem uma imagem com ruído visual, e aí não é bonito ou feio, né? É você saber equilibrar dentro das suas proporções como funciona. Quando você tira os ruídos visuais da sua imagem, a pessoa vai te achar bela, porque o belo é suprir a expectativa dela. Isso é descobrir a intenção. Ponto. Olha que bacana. E assim, hoje, com essas pessoas que fazem o método DSI, com as suas seguidoras que junto com você estão aprendendo a se vestir, aprendendo a se cuidar, como que você observa as transformações? O que isso traz para o seu coração? Para aquela menina que lá atrás pensou em ser uma economista. Exatamente. Para mim é muito gratificante porque isso também partiu de mim. Em determinado momento a minha imagem não estava alinhada com o que eu queria e foi por isso que eu comecei a mudança, inclusive. Então, eu vi como tudo mudou na minha vida e na vida delas, a gente acha que a gente conhece as pessoas, né? Mas a gente não conhece. Então, eu escuto relatos de meu marido me olhou diferente, eu dupliquei o meu faturamento, eu me sinto muito mais segura em ambientes. É absurdo o quanto as pessoas têm dificuldade nisso aqui, ó. Sim. Networking, comunicação, ser vista num ambiente que elas nunca vieram. Então, eu tô aqui pela primeira vez, eu tive a sorte de que eu conheço alguém. Mas eu poderia não conhecer ninguém, mas isso não me assusta, porque eu me garanto, eu sei quem eu sou. E não é sobre timidez, não, tá? Sim. É sobre você saber simplesmente estar ali, dizer quem é você. Então as transformações, elas são muito mais profundas do que a gente pode imaginar. E pra mim, aí sim, aí é o resultado do meu trabalho. Porque falar de intenção de imagem, falar de linguagem oculta, os segundos, você vai achar várias. Todo mundo fala. É muito fácil falar. Hoje a gente Aliás, hoje é o que a gente mais vê. Uhum. Agora, o que a gente está conversando desde o início e isso que eu vou falar agora é realmente real. Eu vejo acompanho muitas pessoas dentro das redes sociais e nem todas calam o meu coração. Ou seja, tem gente que tá falando ali, eu falo, gente, nada a ver. Chat GPT. Ou seja, sabe, é mais ou menos isso daí. Não preenche aquele vazio que a gente tem e eu jamais me vestiria do jeito que ela tá ensinando a se vestir. Porque não se identifica comigo, não tem talvez a intenção que eu tenha. Exatamente. Então, o que a gente precisa hoje, e eu falo isso até com quem compra o meu curso, cuidado com o curso online. Todo mundo vende história, você precisa de resultado. Então, o resultado é quando eu tenho certeza que a minha metodologia funciona. Sem ele, não existe licenciado, não existe DSI, nada disso faz sentido. Letícia, no seu trabalho hoje de mentoria que você faz, quais são os erros mais comuns que você identifica nas pessoas que querem se posicionar? Primeiro erro mais comum que acontece é você não saber o que você quer fazer, porque esse é o ponto de partida. Eu quero gerar autoridade. Autoridade de quê? Para quem?
Aonde? É na sua casa, é no seu trabalho, nos dois? É pro seu marido? É pro seu marido? Seus filhos? Porque uma coisa vai arrastando a outra, tá? Inclusive, é muito bom. Então, eu não sei o que é que eu quero, eu sou uma grande repetição. Por quê? Porque a internet faz isso hoje. A gente olha tantas vidas que, às vezes, a gente se desconecta daquilo que a gente quer. Então, eu quero autoridade. Tá, mas você trabalha numa área que o acolhimento, ele é primordial. Vou te trazer um exemplo. Eu tive uma aluna que ela era cuidadora de idosos. Olha que interessante. Para alto padrão. Então, ela pegava um bairro daqui que você vai saber qual que é, e ela pegava ali várias famílias. E ela, eu quero autoridade. Mas você precisa de autoridade ou você precisa de acolhimento? Será que se você botar uma roupa de autoridade vai ser o que as pessoas esperam? Faz esse diálogo com o seu cliente? Sim, tem toda uma dinâmica, uns exercícios, é coisa de doido, assim, as meninas choram, é coisa de doido. Então esse erro é muito comum de você não saber o que você quer, porque você se perde mesmo, tentando ser várias facetas. É normal, inclusive, quem nunca se perdeu? Um outro erro, muitas das vezes, por não entender de elementos de design, então às vezes eu tenho uma área do meu corpo que eu não gosto tanto assim, vou trazer meu exemplo sincero, que é o busto. Eu não gosto dos meus bustos, mas você nunca vai perceber o porquê. Porque eu sempre sei o que usar para você não perceber qual é o motivo. Então as pessoas... Exato. As pessoas ficam focadas em, 7 estilos universais. O biotipo X, o biotipo Y. Tá, mas quando você se olha no espelho, o que você ama e o que você não ama tanto? Porque é normal, ninguém se ama 100%. 100%, é verdade. Ninguém se ama 100%. Então, quando você entende qual é essa área, você consegue... Aí você tem que aprender e estudar o DSI. Você consegue saber o que eu vou usar. Se vai ser mais apertado, se não vai. Se vai ter corte reto, se não vai. Então, esses detalhes as pessoas confundem. Porque geralmente chega pra mim uma cliente e fala assim, eu não uso calça muito larga porque eu tenho muito quadril. Aí eu uso a apertada pra realçar. É exatamente o contrário. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo que a pessoa não se reconhece ali no espelho e ela acha que o problema tá no peso, ou que as lojas não prestam, ou que ela é feia, né? Que a gente vai criando um monte de Agora eu vou te fazer uma pergunta, antes da gente finalizar, porque eu observo o seguinte, e eu falo sempre sobre isso, a questão da vaidade feminina e a questão dos estereótipos que nós vemos hoje, né? Então, as mulheres estão praticamente, claro que não são todas, mas assim... A busca pela beleza é uma busca constante de todas nós. Ponto. Isso daí é inegável. Agora, o fato de as mulheres estarem procurando por tantos procedimentos, elas estão perdendo a sua originalidade, estão se tornando iguais, cópias umas das outras. Você acha que eu tô certa? Não, com certeza. Com certeza, vira um avatar, por que né? isso? É a busca incessante pela vaidade, né? A gente tem até que tomar cuidado. Se é vaidade, às vezes eu penso, será que é vaidade? Ou é uma insegurança tão grande ao ponto de, se eu ficar igual a ela, eu vou me dar bem? Então, um pertencimento, eu acho que essa palavra é absurda. Então, a gente busca por pertencimento o tempo inteiro. E existe uma coisa que se chama moda. O que é moda? Às vezes a gente pensa, moda, é a blusa que tá na moda. Não, moda, se a gente for no genérico da palavra, significa modo de fazer tal coisa. Quando muitas pessoas fazem a mesma coisa, aquilo vira moda. Então, é um modo de fazer tal coisa. Então, como você vê muita gente fazendo a mesma coisa, eu, Letícia, que não estou segura da minha imagem, que acho que o meu problema é a mandíbula que não é quadrada, que é isso e aquilo, não, eu vou pro modo de fazer algo igual. Então, isso é um movimento. Então, esse movimento, por exemplo, da harmonização sem causa, sem visagismo, eu até brinco, gente, profissionais, por favor, estudem visagismo. Porque se você estudar visagismo, você vai olhar para o seu cliente, vai entender qual é a intenção dele, e aí sim, você vai trazer uma harmonia, que é um equilíbrio visual, e não trazer outra pessoa para aquele corpo, sabe? Então, quando você não tem muito claro esse pertencimento, você busca algo que agora a moda é essa. Mas se você for olhar, vai ser em algum momento a magreza extrema, vai ser a sobrancelha de rena, vai ser o cílio postiço, vai ser... Então, cada fase tem uma moda, modo de fazer alguma coisa. E esse é o momento que a gente está vivendo agora, que a moda é a harmonização facial. E a Letícia se veste de Letícia mesmo? Nossa, eu me visto de Letícia, mas eu me visto de Letícia Secato também. Então, eu sou uma pessoa extremamente acolhedora. Se você quiser conversar comigo, você não precisa nem se esforçar, que eu chego, eu brinco, eu até brinquei, que eu falei, nossa!
Então eu me visto muito mais equilibrada. A minha imagem, ela não é tão simpática, digamos assim, porque eu Você tem banco cara a de simpatia. metida. Talvez não cara de Não, eu tô metida, perguntando, mas assim, você acha que você tem cara de eu acho metida? que eu me posiciono muito mais para um distanciamento do que para um acolhimento, porque eu me banco depois. Se eu for muito acolhedora da minha imagem e também muito comunicativa, eu vou ficar efusiva. Eu vou passar do ponto, eu perco o meu lado luxo, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu entrei no seu perfil e eu achei que o seu produto era muito, muito, muito caro. Falei, sim, porque eu vendo isso de propósito, né? Justamente para eu ancorar, para que você perceba que você é capaz de fazer, inclusive. Então, eu tenho a Letícia, mas eu também tenho a Letícia Secato, que ela tem uma intenção de imagem por trás, que é passar um fashionismo, às vezes é causar uma estranheza, porque eu não posso me vestir igual a todo mundo. Não. Eu preciso ter um pontinho diferente. Eu gostei da dica do broche na orelha, Ai, adorei, entendeu? E assim, você que tá aí nos assistindo já começa a seguir a Letícia, porque tem muitas dicas legais, as pulseiras. É né? verdade. Hoje, na hora que eu vim, eu falei, eu vou com essa pulseira aqui que eu vou conversar com a Letícia. E ficou lindo, eu amei. Ficou bonito, né? Uhum. Letícia, olha, obrigada pela sua participação aqui no Eu e Elas. Eu queria poder ter a tarde toda, porque moda é um assunto que eu gosto, falar de imagem e, assim, falar desse poder transformador, porque pra gente que é mulher, é muito importante. Você, novinha, tá com seus quase 33 anos, nem chegou quase 34, lá. Quase 34, já. Pois é, eu já com Sua 53, então assim, você vê que são gerações diferentes, mas os assuntos são os mesmos, porque Sim. a mulher gosta de falar sobre isso. Então, por mim, passaria aqui a tarde toda conversando com você. E gostei muito de conhecê-la pessoalmente. Muito obrigada pelo convite. Me sigam nas redes sociais. Tudo Letícia Secato. Me manda mensagem. Eu deixo sempre o link com o WhatsApp para a pessoa me mandar mensagem e a gente conversar sobre a imagem dela. Claro. Porque o ouvir faz parte de qualquer coisa que você for fazer na vida. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Tá tudo lindo aqui. Eu amei, quero vir de novo. Vai vir. E você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, porque esse é um tema que a gente gosta muito de abordar. Que bom, fico feliz. Olha, assim a gente encerra mais um podcast Eu e Elas. E como ali tá escrito, o nome tá ali, Mulheres Incríveis, histórias que se conectam, gerações que, apesar de diferentes, elas se conectam e tem sempre histórias para contar para você. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Eu e Elas.